estamos de volta para o último bloco do Estrelas da Copa Dominicana. Nesse último bloco aqui, lembrar aos amigos que acompanham a TV Áfia, nós temos ao nosso lado o Caiber, comentarista da TV Áfia, Rogério Donato, presidente, o Eudes Ricardo, presidente da TV Cidade, com a junção agora aí, realizando o trabalho da TV Áfia, e o senhor Williams Rafael, também diretor da TV Cidade, nesse contexto aqui, para receber os nossos amigos. O Rogério Donato apresenta agora a turma que estará nesse último bloco. Rogério Donato, por favor, queria que você apresentasse os nossos amigos. Agora nós temos um repertório de craques aqui. Agora ficou... Repertório de craques. Vamos bater uma bola redonda aqui. Hein, William? Eudes. Então, vou começar a escalação aqui pelo lado direito. Peru, do C2J, figura carismática, conhecido em clubes paulistanos. Batatinha, meu querido Batatinha, que aqui consta com o Banespa, porque é o treinador do Banespa, mas é um dos maiores figuras, um dos maiores ídolos de quem vos fala aqui, ele sabe disso. Ele é o eterno pinheirense, jogou no São Paulo, acompanhei ele jogando na Taça São Paulo, acompanhei ele jogando profissional, né? E é uma daquelas grandes injustiças do futebol. Esse aqui era para ser camisa 10 da seleção brasileira. Isso eu falo com convicção há muitos anos. Lado esquerdo, Ataliba, dispensa comentários. Tatá, Democracia, Coringão, Juventus. Nós queríamos matar ele, né? Meu pai falava, filho, hoje é contra o Juventus, o Ataliba vai jogar. Pai, mas hoje vai ganhar. Era 2-1, 2 gols da Ataliba. Puta, a gente não dormia. Eu falei, você vai matar esse Ataliba. A Ataliba foi pro Corinthians. Puta, agora acabou. Vamos matar o Juventus. Epifânio, do Sul, de Novo Hamburgo, aquela cidade encantadora, acolhedora. E meu vizinho. Né? Nós temos uma relação maravilhosa, ainda somos vizinhos. Niltinho, dispensa comentários. Talvez o maior atacante que já passou pelo mundo Áfia, e se continuar colocando os gols e os títulos, vai ser muito difícil chegar alguém nos números do Niltinho. Né, Niltinho? Você está aí. E o nosso Sérgio Soares, representando a nossa maior reserva ecológica, o Amazonas, né, o Estado, a Amazônia, Manaus, né, passou o mundo inteiro, Portugal, Escócia, né, com toda a categoria. Ajuda todos os times, taticamente, treina os caras. Eu vi no Bom Dia Amazonas, da TV Globo, né? Eu vi a reportagem e vocês são embaixadores da Áfia pelo mundo. Agradeço de coração. Nunca pedimos nada para vocês e vocês fazem isso de coração, tá? Vamos começar? Eu preciso começar com ele, né? Eu gosto de perguntar para ele. Você sabe que eu gosto de perguntar para você. Porque da último programa, o Vlad tirou uma onda sua. Você lembra, né? Tá gravado. Tirou uma onda. Dessa vez você veio, foi o primeiro a chegar. Não teve o ônibus, não atrasou. O ônibus não atrasou. Tatá, de novo com Banespa, de novo com chance de título, de novo com chance de ser o goleador da competição. Conhecendo outro país. O que você está sentindo aqui na República Dominicana? Boa noite a todos. Mais uma vez, é um prazer muito grande, né? Acho que a gente eu principalmente já venho aqui acho que umas 10 vezes. Não aqui, né? Lá no outro lá. Cancún. Já foi para... Melhor lá, hein? O duro vai ser amanhã levantar 4h30 da manhã, Rodrigo. Aí você brincou também, caralho. Agora são 11 horas, eu sou obrigado a fazer uma naninha cedo, cara. Você vai dormindo no ônibus, Tatá. Eu sou que nem o Cilinho. Quem acorda cedo bebe água limpa. Ele não falava isso, Puteito? Cilinho falava isso. Quem acorda cedo... É isso aí. Não, mas olha, mas é... Show. Mas é bom, o ambiente aqui é ótimo.
a gente tem aí. Aqui, por exemplo, olha, é só fera, meu. Só fera, né? Então, é um prazer muito grande. Espero que a gente venha mais vezes ainda. Sempre eu digo. Você vai conhecer muito país ainda com essa AFA, viu, Tatá? Você vai conhecer o mundo com a gente. Hoje a gente está desbravando a América. Exatamente. Se tudo correr bem e as coisas acontecerem, não, mas vai dar certo. Vamos lá, Eudes. Você. Eu vou dar aqui a fichinha para facilitar. A minha pergunta vai para o Niltinho. Niltinho, eu queria que você passasse a fórmula, porque é difícil a gente ver na idade, né, depois dos 200, no meu caso eu estou com 43, já dói tudo. Só de ver você jogando, às vezes dói joelho, tornozelo. E você corre para lá e para cá e não para, o jogo é um motorzinho o tempo todo, a gente fala, né, durante as transmissões a respeito disso. Como que você faz a sua preparação? Se você leva realmente vida de atleta ou se é uma coisa só de boleiro mesmo, joga bola, tal, de vez em quando, uma vez ou duas por semana. Como que é essa sua preparação, que é de fazer inveja para quem está do lado de cá assistindo as transmissões? Espera aí o microfone. Na verdade é só a vida de boleiro, né? Não dá mais para a gente ter a preparação que tinha antes. A gente é privilegiado porque a genética fez isso com a gente, né? E esse é o grande segredo, na verdade. Fez só com ele, é verdade, comigo pelo menos. As pessoas costumam me perguntar muito isso, né? Se a gente se prepara... Você está com quantos anos, Niltinho? 5'5". Rapaz. 5'5". Então, a genética... Vamos bater palma, porque 55 que ele corre em campo, viu? Obrigado. Obviamente que a gente tem uma rotina de alimentação não tão regrada como deveria ser, mas evita alguns excessos, né? E isso facilita também. E a gente joga junto com o Batata, o Rogério jogava com a gente também, a Taliba é companheiro nosso em São Paulo dos clubes. Então isso dá essa continuidade para que a gente possa manter essa condição que dá para ir levando aos trancos e barrancos. Deixa eu fazer uma pergunta, eu tenho dúvida. Eu tenho quase uma certeza. Você jogou naquele time dos menudos do Cilinho, jogou? Joguei. Você jogava pela direita, o Miller. Isso. Na verdade, eu concorria com o Miller, né? E a gente era um pouco mais velho, 2 ou 3 anos mais velho que o Miller. E o Cilinho pedia algumas funções e a gente achava que não tinha que fazer. O Miller estava subindo do juniores, sub-20 e fez. O Batata também é contemporâneo nosso e... Jogaram juntos. Nós chegamos a jogar junto no São Paulo. O Batata acompanhei bem, eu ia na Taça São Paulo, para quem boa de jogar. A gente, às vezes por imaturidade, né? O treinador é quem manda no time. E o Cilinho, vamos lá, aqui não tem o que falar, aqui não tem censura. O Cilinho era aquela mala mesmo, porque ele prejudicou o Batatinha, isso eu sei. Entendeu? Mas assim, ele era aquela mala mesmo. Como todo treinador, ele tem suas convicções e não deixa de, não abre mão disso. Você precisa fazer, né? E às vezes você bate de frente. Né? Quem manda, quem pode manda e obedece quem tem juízo, né? Tanto é Algumas vezes a gente não tem juízo e acaba levando a pior na condição. No caso do Batata foi diferente, ele pode contar melhor. Eu fui meio que testemunha do que aconteceu logo após o ocorrido. Né? E depois você quer falar? Porque isso é uma coisa que... são coisas que acontecem no meio do futebol, né? No meio do futebol, até peço... Mas é uma coisa que eu nunca ouvi, eu queria saber. Batata, o que aconteceu com o Cilinho? Você era o camisa 10, melhor jogador do São Paulo, todas as categorias de base, isso eu falo. E o que aconteceu que na hora que era para você, o que esse cara fez com você? Fala para mim. Bom, boa noite. Nessa época, acho que foi em 1984, né? Eu tinha jogado em Sorocaba em 83 como profissional, tinha me profissionalizado lá e voltei porque eu estava emprestado. Voltei, na verdade estava o Travalini, o São Paulo estava disputando um Brasileiro na época, acho que começava no ano anterior, terminava, o São Paulo foi mal, dispensaram muita gente, inclusive o Travalini, e nós ficamos sem treinador 2 meses. E o Valdir de Moraes era treinador de goleiro, ele assumiu interinamente. Valdir de Moraes. E nesse período aí, teve um torneio lá em Londrina, foi Palmeiras, São Paulo, Londrina e Café. Foi o único jogo que eu joguei pelo São Paulo, na verdade nunca joguei profissionalmente pelo São Paulo. Na volta... teve mais dispensa, inclusive com jogadores. Na época o Valdir Pérez foi dispensado e chegou o Cilinho. Né? E quando chegou, nós voltamos, a gente estava em Londrina, nós voltamos para São Paulo, começamos a treinar e os caras me chamaram, o pessoal do Tabaté quer falar com você. Bom, estou fora dos planos.
Fui conversar com o Taubaté. Acertei verbalmente, eu e o Edel, que era o lateral esquerdo, né? Direito. Jogava nas duas, na verdade. Jogava nas lateral duas. direito. Nós fomos para Taubaté. Ficamos uma semana treinando, acertado verbalmente. Voltamos na sexta-feira. No carro, eu voltei aqui de carona com ele. Ele falou: você assinou o contrato? Eu falei: não. Mas ele falou: eu assinei. O Edel assinou. Eu falei: então tem coisa aí para variar. Voltamos para São Paulo, retornamos na segunda para Taubaté. Treinamos segunda e terça. Na terça me chamaram: ó, não vão ficar você porque você não tem dinheiro para te pagar. Como se eu fosse o supra-sumo. Eu era moleque, né? Isso é aquela coisa que ofende, né? Eu voltei para São Paulo, comecei a treinar, fiquei 2 dias sem treinar. O Juvenal Juventus na época era diretor de futebol. Comecei a treinar, aí treinei 2 dias, aí num dia, depois do almoço, me chamaram, na verdade o Cilinho chegou, me chamou, começou a conversar, porque eu sou amigo, eu tenho muita amizade com o presidente do clube, eu te indiquei, e eu nunca tinha conversado com o Cilinho, eu não tinha visto o Cilinho ainda, nesses 2, 3 dias. Eu falei: ó, muito obrigado. Eu falei: mas qual é o time? Primavera e Dayatuba. Eu falei: pô, mas que divisão que joga esse time? Ah, eu acho que tá na terceira para a segunda. Eu falei: olha, eu agradeço o seu interesse, mas eu prefiro esperar uma coisa melhor. Ele parou a conversa e me deu um berro. Então você pensa que você vai jogar onde? Eu levei um susto, pô. Garoto, eu fiquei uns 10 segundos sem raciocínio, zero, ausência. Aí veio a raiva. Eu falei: olha, onde eu vou jogar, quem decide sou eu, não é você. E na idade da pedra, na idade da escravidão, porque a lei do passe, para muitos, hoje eu vejo muita gente falar, inclusive na imprensa, que era uma baita de uma lei, né? Uma lei de servidão. Você, se tivesse algum problema com o meu time, você não podia jogar em lugar nenhum. Porque não existia a liberação, tinha que ser por escrito. Não importa se você tivesse contrato ou não. Isso foi uma carta de euforia, essa lei Pelé, que muita gente mete o pau. Claro que tem precisa de ajuste. Mas na minha época eu senti na pele o que foi isso. Aí eu realmente briguei com ele, continuei o ano inteiro. Nesse momento, o Licínio foi para um lado e eu fui para o outro. Quem aparece? Niltinho. Ele falou: o que houve com você? Você tá branco. Pô, ele não presenciou, mas ele viu 10 metros que eu andei, lá embaixo, lá era no Morumbi, né? Era redondo, ele me viu e falou: você tá branco. Eu contei o caso para ele. Né? E foi isso. Aí eu continuei até o final do ano e parei e voltei. Aí fui voltar a jogar futebol de salão. Essa foi a história. Nossa aí. Vamos lá. Williams Rafael Júnior. Vai ser presidente do MBL, é isso? Que beleza, hein? Presidente do MBL, Osasco e região oeste da região metropolitana de São Paulo. Eu vou fazer uma pergunta, eu vou voltar aqui para o torneio da AFIA e vou fazer uma pergunta para o Peru. Peru que perdeu um jogo, ganhou um jogo. Como que você sai do torneio? Como você viu a participação do clube aí na Copa Dominicana? Boa noite a todos. Antes de mais nada, é um grupo que a gente se prepara há um bom tempo antes. Quando é aberta as inscrições, a gente procura ser o mais organizado possível. E eu sempre fui uma pessoa que me dediquei muito aos eventos da AFIA. Participo junto com o Rogério apenas há 6 anos. E tenho uma lição de coordenadoria, compreendo a parte boa e a parte ruim de tudo que se acontece. E a gente procura amenizar o maior. E eu me sinto como um verdadeiro pai do grupo que eu trago. Hoje eu estou trazendo um grupo de 50. Mesmo assim, de 54 pessoas com 50 anos de idade. Então eu prefiro amenizar a dor de todos eles. Eu venho me preparando muito antes. Tanto que eu mando um recadinho toda semana. Não vamos esquecer o sabão líquido para você lavar a roupa para jogar, com esperança de você chegar no 2, 3 jogos. Não vamos esquecer o pregador para não esquecer de pendurar a roupa, põe ali jogada, vai sair ventando, vai levar sua roupa, você vai perder. Então algumas precauções que a gente já vem com uma bagagem que somos bem instruídos pela equipe da AFIA, e a gente vai tomando os devidos cuidados. Infelizmente, mais um ano, a gente almeja, a gente vem para cá e fala: vamos para Cancún, vamos para Punta Cana, vamos para Los Cabos, vamos para Aruba. Você quer chegar na final. É o que eu falo para todos. A gente vai a passeio, mas para quem gosta do futebol, a priori,
até você não vestir a primeira vez o seu uniforme, você não pensa no futebol. Depois do momento que você vestiu a primeira vez o uniforme, entra na cabeça do atleta que gosta do esporte o sentido de vitória. Então eu falo para todos, é um negócio que você fala, eu tô indo para lá, é legal, é bacana, é isso, aquilo, tal, não sei o quê. Aparentemente não se dão muita importância para o futebol. Mas o cara que gosta, você vê, nós estamos hoje com 19 atletas, e são 19 atletas que no primeiro jogo nosso, saímos daqui achando, não menosprezando as outras equipes, que a nossa chave seria mais fácil. O regulamento e o posicionamento das chaves anteriores, a gente achava que a nossa chave seria mais fácil, estaríamos na final. Entramos no primeiro jogo, tomamos uma bucha, 3-0. Méritos do Roma. Achamos 1000 desculpas. Achamos 1000 erros. E não adianta querer jogar o erro para A, B, C, D, tal, não sei o que. Mas depois entrar e meter um 5-0 é gostoso também, né? Não, então, aí foi o alívio não foi nem esse. Tanto que eu comentei com o pessoal da AFIA. A festa que nós fizemos ontem, quando nós perdemos de 3, só faltou surfar em cima do ônibus, do translado pra cá. Nós chegamos hoje muito mais calmo com a vitória de 5-0. Ontem nós fizemos uma festa que os caras falaram assim, quando acabou o jogo? Ganharam de quanto? Não, perdemos de 3. Vocês são loucos. E hoje nós ganhamos de 5-0, que estava um jogo bem amistoso e tal. E acabamos colocando 5-0 no Amigos do Tom, parceiros nossos. E voltamos mais pianinho. Então, quer dizer, aí entrou, não temos mais chance. Então vamos curtir, mas vamos lá cumprir tabela. Um pensa um lado errado, outro pensa um lado positivo e vamos amenizando a dor de um de outro. Lógico que 5-0 no jogo de hoje, onde você coloca o pessoal que jogou 5 minutos no jogo passado para jogar hoje meio tempo, então o cara sai com um sorrisão. E para a gente que está vindo há muito tempo, e você trouxe um amigo seu, que ele jogou meio tempo, fez um gol, então, 1000 maravilhas. O cara que cantou bem, ganhou uma medalha de bronze no karaokê, 1000 maravilhas. Então você fala assim, meu grupo está contente. Esse é o espírito. Esse é o mais importante para mim, entendeu? Os erros que acontecem, tanto a parte interna do grupo, com a parte interna da AFIA, com a parte interna do que há ao redor da AFIA, o esquema que está sendo feito hoje aqui, graças a Deus nós temos amigos que estão aqui para escutar o que a gente tem para falar. O Rogério foi um cara que ontem escutou 2h30 de feedback. Ele falou assim, como é que você está? Eu falei, tem ouvido? Então vamos conversar. E ele ficou 2h30 comigo, escutando o feedback. E o feedback, para todo mundo sabe que o feedback é sempre bem-vindo quando você faz uma crítica construtiva. Entendeu? E a gente tem que entender o seguinte, em momento algum a gente vai expor a AFIA. Em momento algum a gente vai deixar de estar junto com a AFIA, com a Cia Travel. Em momento algum. O duro é para a gente explicar nos primeiros 15 minutos para o nosso grupo de 50 pessoas. Tá faltando isso, tá faltando aquilo, aqui, tá aqui. Você fala, tudo bem. Aconteceu um problema? Como que dá pra gente fazer? Até de encanador eu trabalhei ontem. Entendeu? Fui lá resolver o problema de algumas coisas. Coisas independentes da AFIA e da Cia Travel. Eu não quero saber se o Rogério está ou não está fazendo a parte dele. Eu acredito que ele esteja sempre fazendo a parte dele. Tanto que hoje na entrevista, na pesquisa que foi entregue para ele, ele vai ter a oportunidade de ler. O André estava presente, o Fábio estava presente. Eu sou um cara muito sincero, cara. Eu sou um cara muito sincero. E, inclusive, agora aqui ao vivo, eu peço desculpas para o Celso. Peguei no pé dele no primeiro e ontem, no segundo dia, falei... Eu amo você, português. Eu não quero nem saber se está olhando ou não está olhando, mas eu amo você também e nós vamos estar sempre junto. Eu peço desculpas ao vivo aqui para o Celso. E eu falo uma coisa que é sincero. Nosso grupo, nós vamos sempre estar juntando, no mínimo, 15 pessoas para estar vindo junto. Vamos para lá? Vamos. Vamos para lá? Vamos. Vamos para lá? Vamos. Se deu tiro no pé, deu tiro no pé. Entendeu? Não importa. Deu um tiro no pé dele, deu um tiro no pé nosso. Nós estamos aqui. Em Cancún, nós saímos na semifinal, acho que foi, não, em Los Cabos, foi o único torneio que eu disputei que eu cheguei numa semifinal. Eu nunca ganhei uma final. Eu morro de vontade de ser campeão um dia. Não deu. Aí eu chego para os caras e falo o seguinte, sejam bem-vindos aonde a gente estiver. Cancún,
Los Cabos, Aruba, hoje nós estamos em Punta Cana, não me importa o que está acontecendo aqui em volta. O importante é que a gente está junto com essa família maravilhosa que a gente tem, e a gente sabe que a gente tem um respaldo de todos eles, e ouvido aberto deles também, que isso que é o mais importante. Amo vocês. Obrigado, Piru. Isso aí que motiva e move as nossas ações e os nossos projetos. Né? Kaiber. Boa noite a todos. Uma satisfação muito grande estar participando dessa coletiva. E fico muito satisfeito à medida que um dia eu coloquei, e aqui vou dar até um testemunho, coloquei como prioridade na minha vida participar das Copas da Cia Travel. Cia Soccer Travel hoje, Copas AFIA, né, Rodrigo? E a minha esposa que está aí é a maior testemunho disso. Nós colocamos como objetivo. Claro que para isso precisa reunir as condições necessárias para poder participar. Mas transformei isso numa adrenalina extra dentro daquilo que eu tinha na minha vida particular, na minha vida pessoal e na minha vida profissional. Eu transformei, eu estou fazendo um depoimento. E com isso eu consegui renovar tudo aquilo que eu tinha dentro de mim. Eu me transformei, a minha esposa a mesma coisa. E nós conseguimos, de uma forma ou de outra, desde o primeiro dia que chegamos na Cia Travel, nós conseguimos transformar a nossa vida com a Cia Travel ao nosso lado, numa rotina. E aquilo ali faz parte. Então, quando eu faço uma declaração destas, eu fico imaginando que cada um de vocês tem na consciência o momento que vem participar de uma competição. Primeiro, numa idade já avançada da vida, Deus permitir que a gente consiga trazer algo que possa nos dar uma sensação melhor de vida, de estar melhor consigo mesmo. Então isso é um privilégio. Vou fazer a pergunta para o Sérgio Duarte. Sérgio, dentro desse, vamos dizer, tudo o desenlace que existe dentro da Cia Travel, da Copa AFIA, dessas atuações que a gente vem ter aqui no exterior, você que jogou em Portugal, que jogou no Brasil, e você chega aqui, eu vejo você e o Lira, correndo como criança dentro do campo. Eu sei que vocês se prepararam para vir disputar a competição. Então, onde é que vocês encontram motivo e por quê? O que faz você terem tanta vitamina, tanta saúde, tanta força e tanta vontade de chegar aqui e jogar um futebol? E muitas vezes eu vi isso dentro do campo. Aquele jogador que não tem a mesma condição técnica de vocês dão um passe, às vezes eles dão um passe, dão errado, dão longe. Vocês, em vez de xingar, e teriam esse status daqui a um pouco para poder chegar lá e fazer uma crítica, não, vocês vão lá, aplaudem o cara e continuam o jogo. Explica tudo isso para nós. Boa noite. Primeiramente, salientar tudo aquilo que a FIA nos proporciona hoje. Eu hoje, com 50 anos, já participando de algumas edições da FIA, eu não me vejo mais como não participar. O nosso grupo, o Chácara Lobato, o Ponta Negra, não se vê mais como não participar, né, desses eventos da FIA. Não só pelo futebol, mas por tudo aquilo que ela nos oferece. Né? Você vir com os amigos, como o amigo agora mesmo colocou, estava muito atento no que ele estava expondo, porque também o nosso grupo, eu, inclusive, sou quem faço as orações do nosso grupo. Né? A gente busca muito esse fortalecimento no Senhor e ela oferece momentos inesquecíveis. O Ataliba não lembra, mas em Cancún, após uma partida realizada deles, eu observei também o Rosemiro e tive, né, o privilégio de ir ao encontro deles, jogadores que eu vi, assisti por televisão, e eu fui com o maior prazer, me identifiquei a eles, perguntei, você é o Taliba, Rosemiro, eles foram muito receptivos com a minha iniciativa, e tive esse congraçamento com eles, jogadores quem eu vi jogar e hoje vejo aqui participando num programa. Vejo aqui o Miltinho, um cara que está voando aí, criando, não está criando, já criou, já tem a sua identidade com a competição.
outros atletas, que a gente vê o nível e a qualidade dos jogos que é realizado, a gente vê o nível e a qualidade dos eventos que a FIA nos proporciona, onde nós estamos instalados. Nós vemos o congraçamento e a interação das pessoas, mesmo sendo de locais diferentes, e a gente vê tudo isso aí funcionar da melhor forma possível. Eu sempre digo que quando você fala em privilégio não são coisas ruins. Privilégio a gente se refere a coisas boas. E Deus, Ele me dá o meu grupo, e dá a quem vem participar desse evento, o privilégio de você buscar outras pessoas, de você buscar aprendizado, de você passar aprendizado, de você mostrar o ser humano que você é. E hoje essa competição, ela oferece tudo isso a gente. Não só no estádio, no campo, no jogo em si, mas também nesse fator extra-campo. Com relação ao nosso desempenho físico, eu sou um cara que vivi sempre no futebol. Durante muitos anos eu vivi no futebol. Ainda como jogador, eu já me especializei. Eu fiz meus cursos em Portugal de treinador. Eu fui a São Paulo fazer pela Citefesp cursos de treinador. Eu fui ao Rio de Janeiro, sou sócio e fiz cursos da ABTF. Pretendo fazer agora mais 2 níveis, que a ABTF está fazendo esses cursos. Terminando a nossa competição aqui, chegando no Brasil, eu pretendo ir ao Rio para realizar, para a gente estar tendo sempre um conhecimento, uma atualização, para aquilo que a gente desenvolve. Eu sou treinador de futebol profissional em Manaus, trabalho também com a categoria de base, desempenho também um treinamento funcional com a comunidade do bairro onde eu moro, A gente de vez em quando pede leite para ajudar alguma instituição, a gente pede alimentos não perecíveis, a gente não cobra nada desse pessoal porque a gente sabe da necessidade deles e a gente oferece essa forma, deles adquirirem um pouco mais de saúde e até o bem-estar deles, até para levantar, a pessoa levanta diferente realmente quando você se exercita. E eu sou muito ativo, não paro, eu faço funcional, eu vou para a praia, não sou muito de academia, mas procuro me cuidar, não tenho uma alimentação muito regrada, eu como demais, gente. Eu como, os meninos ficam admirados comigo no restaurante, dizem, pô, esse cara come demais, mas não... Isso vem, como o Miltinho falou aqui, não é? O seu biotipo, meu pai sempre foi assim, minha família sempre foi de atletas, e a gente é sempre assim. E há um ditado, a FIA ela me proporcionou, mais uma vez, uma coisa. Tem um ditado que fala que quem vive de passado é museu. E hoje eu estando diante, vi a história do Batata, eu digo o seguinte, eu digo que não haveriam museus se não houvessem histórias. E esse programa tem essa missão, de mostrar como cada um vive, como cada um contribui na parte social. Isso que você está dizendo aí, você dá as aulas de ginástica funcional para a comunidade, que angaria alimentos não perecíveis. Correto, a gente faz leite, nesse sentido. Então, assim, eu acho que não só a prática do esporte, mas o que cada um de nós está contribuindo para melhorar o mundo. Então, dentro do objetivo do Espírito Áfia, isso também acontece. E um dos empresários aqui que faz melhorar o mundo, que eu vou falar aqui, é o Epifânio, meu amigo, do G40 de Novo Hamburgo. Um exemplo como líder, um exemplo de educação. A Marta está aqui, a Ana Catarina também, o Fábio, eu não estou enxergando, mas estou mais ou menos vendo. A gente comenta muito, as características de cada grupo, Todos são importantes para nós, todos têm a sua história e o seu valor. Mas alguns são marcantes. Esse grupo de Novo Hamburgo é a educação, a serenidade, a postura. O Epifânio, isso até no fair play, na maneira com que vocês se conduzem, você acha que isso é cultural ou é o grupo de vocês que é assim? Cultural, eu digo, é do Rio Grande isso? Da região do interior do Rio Grande? Porque o gaúcho de Porto Alegre, ele é mais brigador, Mas comenta um pouquinho. Mas não vamos tá ligado. Não vamos rivalizar aí. Mas eu quero, antes de qualquer coisa, te respondo, Donato, agradecer inicialmente ao Kyber, que foi que nos deu a oportunidade de com o nosso grupo, participar da AFIA. Nós já vamos para a 6ª edição
e fazendo um pouquinho de brincadeira, eu nunca me senti tão craque como aqui do lado do Atalib, porque hoje eu te acompanhei, Atalib e os outros. Então eu, na verdade, não sou um cara que vim do futebol, sou um apaixonado pelo futebol. Pelo Grêmio? Pelo Grêmio é uma coisa um pouco além do que eu estou falando. Mas quem é corintiano sabe. Não, mas sem brincadeira, eu queria agradecer muito, Donato, e dizer que o nosso grupo, na verdade, te agradeço o elogio, eu penso que nós não teríamos outra forma de nos comportar se não fosse dessa forma, pela forma que a AFIA também faz todo um trabalho, que às vezes a gente só olha aqui na chegada, tem um trabalho tão antecipado, que a gente vê aquelas ligações, aquelas coisas, dá para se ver que é muito profissional. Mas o nosso grupo, ele é um grupo que nós somos envelhecendo e tem alguns que jogaram, temos pessoas que foram campeão da América e tal, que não está aqui, mas enfim, muito poucos. No mais são pessoas que gostam de futebol e que chegaram a uma idade que queriam brincar. E começamos a brincar entre isso, já tem mais de 17 anos, e formamos um grupo que nunca teve um ata, nunca teve uma assembleia, nunca teve um nada, convive as pessoas, e essa oportunidade com a AFIA é muito importante, porque a gente às vezes, como tem um grupo lá, não se dá conta de o quão é importante pessoas que não têm a oportunidade, às vezes, de uma viagem, como fizemos para a Europa e já iniciamos lá em Cancún. Então, isso tem nos dado, assim, parece que inicia o ano sabendo onde a gente vai nos encontrar e conviver. Eu quero te dizer que tenho falado muito do teu trabalho, do trabalho do teu pessoal, que realmente é uma coisa que marca muito. Dá oportunidade para pessoas como eu, que não fui um futebolista, que às vezes estou ali jogando com ele. Há pouco tempo tive com o Cláudio Adão, com A, com a B. Eu chego lá na minha região e vou contar essas histórias, todas que eu ouvi aqui. Joguei com A, joguei com B, aquelas brincadeiras que são saudáveis assim, no sentido. Então, eu quero dizer que é familiar. Eu tive a oportunidade de levar filhos, nós trouxemos. Numa ocasião, levamos quase 100 pessoas. E que o grupo só vai porque é muito bem organizado. Eu quero te agradecer por participar. E eu me sinto honrado, às vezes, de ver esses futebolistas. Pode parecer que não, Ataliba. Eu sei, muitas vezes fez gol contra o meu time, jogar, corria e tal. Então, a gente tem a lembrança. Isso para nós, que amamos o futebol, é fantástico. Muito obrigado. Né? Valeu. É isso aí. Né? Vamos finalizar aqui com Batata, né? Pergunta, né, sobre além da integração do futebol, a gente teve o Nenê aqui falando da importância do futebol do salão na formação dos craques do futebol, né? E aqui nós sempre temos uma constelação de craques do salão. Eles vêm sempre aqui de várias partes, né? Participam das equipes e sempre se destacam. Você pode perceber que o jogador de salão, quando fica, inclusive, numa idade mais avantajada, ele sempre se destaca, faz a diferença nos nossos torneios. Qual que é o segredo, Batata? Já que o campo do salão é pequeno e o campo enorme de futebol, são dois jogos diferentes. O próprio Nenê falou que teve que fazer 3, 4 amistosos para se sintonizar. E hoje a gente vê o Nenê jogando, né, cara? É brincadeira o entrosamento que ele tem com o grupo. Batata, por que os jogadores de futebol de salão são diferentes e fazem diferença nas Copas da AFIA? Bom, isso aí foi motivo de uma palestra no Sindicato dos Treinadores há 2 meses atrás. É um tema muito pouco estudado, que se fala muito, se afirma que o jogador de futebol de salão, quem praticou futebol de salão, melhora para jogar futebol. Não existe na literatura esse tema. Existe os depoimentos, o cara jogou, o Neymar jogou, o Rivelino jogou, o Zico jogou. Existe alguma coisa, mas não tem estudo aprofundado. O que existe, eu fui atrás de alguns artigos, achei alguma coisa, mas muito pouco. Por ter jogado os dois, espaço reduzido é um ambiente muito estressado, muito intenso. Provoca muito problema. E quem vai resolver o problema é o próprio atleta.
Essa resolução de problema, que a gente chama na atual conjuntura, isso é de leitura de jogo e tomada de decisão. Esse é o tema que está todo mundo falando agora. E o jogo reduzido, não necessariamente futebol de salão, por isso, metodologia que está começando no Brasil, os jogos reduzidos, para provocar esse tipo de situação. Quando o cara sai de futebol de salão e vai para o futebol de campo, ele tem que se adaptar. São jogos parecidos, mas não são iguais. Então é meio contraditório, não tem nada que afirme isso. O que a gente pode atestar, que está aí, são os craques que passaram para o futebol de salão e foram jogar futebol de campo. Mas se você pega um jogador de salão, que nem o Falcão foi, vai jogar futebol de campo, eu acho que ele daria certo. O problema foi outro lá. Mas ele precisa de um tempo de adaptação. Então, mas o maior legado do futebol de salão é justamente, se o cara faz as duas categorias, as duas modalidades juntas, uma melhora a outra. O salão, nessa questão da intensidade, do espaço reduzido, ou seja, eu tenho a bola, tem muita gente em cima de mim. Eu sem a bola, eu também tenho que ter compromisso, ou seja, eu estou ativo no jogo. No futebol de campo, se a bola está na direita, quem está na esquerda não está ativo. Isso, para quem vem do salão, a gente sabe que isso tem resposta, a gente chama de transferência. Então, quem jogou futebol de salão, nesse ponto, ele leva vantagem. Tem outros que não. Por exemplo, futebol de salão você não cabeceia. O cara que vai para o futebol de campo, ele precisa aprender a cabecear lá. Ele precisa cabecear, ele precisa aprender a cabecear lá. Porque eu sou técnico de futebol de salão, joguei futebol de salão, nunca me treinaram cabeceio. E não precisa, porque você não vai usar. O domínio da bola no futebol de campo é muito mais difícil que no salão. No salão a bola bate, embora com a evolução, ela quica mais hoje, do que na minha época. Ele precisa, o domínio da bola, o jogador de futebol de campo, ele tem muito mais habilidade, facilidade para dominar uma bola do que o jogador de futebol de salão. Isso comparando friamente, mas óbvio que se houver tempo de adaptação, a adaptação vai acontecer. Então, na verdade, não dá para afirmar, o cara jogou futebol de salão, ele vai jogar futebol de campo. Bem, ao inverso, a gente sabe quando a gente vai jogar aí, o pessoal de Master, seleção de salão contra seleção de campo, eles vêm jogar futebol de salão para inaugurar quadra, sescas, essas atividades que normalmente tem. O pessoal do futebol de campo tem muita dificuldade para achar espaço numa quadra pequena, porque não é especialidade dele, não é específico dele. Então, resumindo, jogador de futebol de salão, quem joga futebol de salão melhora para futebol de campo? Interrogação. Por ter jogado essa situação específica de resolver problema, realmente ele fica craque. É muito intenso, muita atividade, muita dificuldade. Quando chega no campo você tem um pouco mais de tempo e mais espaço, embora a evolução também mostre que hoje está todo mundo jogando numa faixa de 30 metros, 10 caras de um time, mais 10 são 20, que também está se tornando um jogo intenso. Então, mais do que nunca, o jogo reduzido, não o futebol de salão, tem que ser uma forma de treinamento. Que isso é novo no Brasil. Tatá, você acha que você teve uma aula hoje de futebol? Caraca, meu. Você não tá vencendo. Pra você que não gostava muito da escola, acho que foi bom. Exatamente, pô. Não, porque ontem. Essa matéria você gosta. Eu chiei ontem com ele. Porra, aí tem uns caras que não dá, cara. Ele falou, calma, calma. Faz parte de toda. Como disse o Tom aqui, o time aqui é o grupo. Todo mundo tem que ter tem que participar. Isso aí é uma inequação. Você tem 888 incógnitas para resolver. E na verdade você não resolve. O rapaz do bloco anterior com ele agiu de uma forma humana. Você tem o lado humano e o lado querer ganhar. Como eu estou como técnico com ele, tem 25 rapazes de 58 anos para cima. Então o cara quer jogar o jogo inteiro. O cara quer ganhar. O coordenador quer ser campeão. E o treinador... Ai, meu Deus. É problema. É problema. Então você administrar isso tudo é difícil. Mas é a oportunidade que vocês estão. Principalmente nessa relação da idade avançada. Vocês estão dando oportunidade principalmente para fomentar a saúde. Porque tem gente que se prepara mesmo. Não é o meu caso. Eu não me preparo. Quando eu venho aqui, me preparo só na mandíbula, que é ó. Mas isso é uma realidade. Tem gente que se prepara. Então, indiretamente, vocês estão fomentando saúde. Então, longevidade, não é longevidade para ser campeão, é longevidade desportiva e, por consequência disso, vem a saúde e o social, que é o ponto forte de vocês. Ó, TV Cidade, TV Áfia, esse bicho aí tem futuro, hein?
Ei, Caio, você que é o nosso chefe dos comentaristas, o maior comentarista do Rio Grande do Sul, tem futuro? Tem futuro, sim, conhece, não. A descrição que ele deu ali, teórica, ela na prática funciona exatamente, Batata. É isso aí. A gente teve no futsal muitos jogadores que deram certo no campo, mas muitos jogadores que também não deram. E eu vou citar um exemplo que não deu, Manuel Tobias. Ortiz. Esse aí, então, não se adaptam. Não consegue ter a adaptação necessária para poder produzir. Porque o treinador tem que ter paciência. E não tem. O Falcão, nós passamos, tive com o Falcão, passamos o Réveillon junto, e ele foi textual para mim: Rogerinho, eu não dei certo porque o Leão não tinha paciência comigo. Eu recebia mais carta que todo mundo no São Paulo. E o Falcão é um cara bacanésimo, ele não é um cara afetado, entendeu? E joga brincadeira o que ele joga. O Leão não teve paciência, o São Paulo teve de trazer ele, pagar o salário que pagava para ele, tirá-lo do salão para... Mas o Leão, na época, o São Paulo estava ganhando tudo. Aí desestimulou o cara, né? Bom, pessoal, vamos chegar aí, ó. Deixa eu só agradecer essa plateia maravilhosa, presente. A Marta, a Ana Catarina, a Andrezão, o Fábio, que fizeram a produção. A Marcinha, minha esposa, que me acompanha em tudo. Está em todos e todos, né? Marcinha, um beijão. A nossa querida equipe aqui da TV Cidade, que hoje é TV Áfia. Aos nossos craques, incluindo o Epifânio, que é um craque no que faz. Batata, nosso ídolo de infância, Peru, Walter Bartão. Obrigado. E o maior comentarista do Rio Grande, Kaiber. Muito bem, então nós vamos finalizando o programa de hoje, né? A segunda edição que nós participamos juntos aqui, fizemos Cancún, inclusive com o Ataliba lá, com o Rosemiro, Cláudio Adão, a gente fica feliz. Agradecer e parabenizar a equipe da CIA Soccer Travel e também a AFA, né? Todos muito empenhados para trazer melhores condições possíveis para todos esses atletas. Um grande abraço a você, obrigado pelo carinho da sua audiência. A gente encerra com mais uma música, o Kenner traz para nós mais um sucesso para a gente finalizar o programa de hoje.